Olá, uma boa noite para você que acompanha o Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando aqui pela nossa TV, este nosso encontro semanal. É o programa Em Pauta, chegando até você, sua casa, sempre levando a boa reflexão, não é verdade? Hoje nós vamos conversar sobre um tema de fato muito importante e absolutamente atual, que é justamente o tema da República. Como anda a nossa República? Aqui nos nossos estúdios em São Paulo, capital, programa Em Pauta, depois dessa passagem por Minas Gerais, agora estaciona aqui na capital paulista e é daqui que vamos mandando os vários temas debatidos ao longo desses muitos anos no nosso programa. Claro, aqui sempre com a presença agradável, essa companhia já de longa data do nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Vozes. Boa noite, Frei Moser. Conversar sobre a República num momento como este é sempre oportuno. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Realmente é um momento especial que nós estamos vivendo, uma espécie assim de agitação em termos de república, com muitas interrogações. Então, como sempre, nós não queremos dar resposta, mas gostaríamos de oferecer elementos para a reflexão. E por isso a gente sempre traz alguém, não é, que é expert no assunto que é debatido. Exatamente, Frei Moser. E para você que está nos acompanhando, nós o recebemos aqui pela primeira vez no programa. Estou falando do professor Geraldo Alves. Ele é formado em História pela Universidade de São Paulo, também tem mestrado em História Social aqui pela Universidade de São Paulo. Atualmente leciona na Universidade 9 de Julho aqui na capital paulista e tem experiência aí na área de História, não é, com ênfase especialmente em História Social das Ciências, atuando principalmente aí nos seguintes temas: História Cultural, Social, História Social das Ciências, ou seja, alguém mais do que capacitado para estar aqui conosco, conversando e debatendo um tema tão importante como esse. Professor Geraldo, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite de debater um tema tão importante. Isso mesmo, obrigado, professor. Olha, você que está nos acompanhando, vamos agora, como sempre, aqui no Em Pauta, aquela nossa matéria inicial, para dar uma rápida panorâmica no tema que nós vamos debater nesta noite. Acompanhe. Em 15 de novembro de 1889, na época a capital brasileira era o Rio de Janeiro, e foi de lá que o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que derrubou a monarquia e instaurou a República Federativa e Presidencialista no Brasil. No mesmo dia foi instaurado o governo provisório em que Marechal Deodoro assumiu a presidência da República. Levando em conta que república significa especialmente o bem público acima do interesse particular, há quem diga que a república ainda é uma retórica pomposa e ainda precisa passar da teoria à prática para que o povo possa realmente opinar sobre os temas de relevância nacional, garantindo a soberania popular e o respeito aos direitos humanos. A Igreja Católica, em parceria com outras forças sociais, propõe uma ação popular pela qual as eleições de 2 turnos teriam outro sentido. O primeiro para votar em programas, o segundo para votar em candidatos. Será que essa ação vai ser vitoriosa? Ou então que isso contribuiria para uma reforma política, deixando a população mais satisfeita com a democracia do país? Como será que anda nossa república? Vamos falar sobre esse assunto no Em Pauta desta noite. Ok, está aí para você e a questão é o seguinte, olha, antes de começarmos aqui a nossa conversa, vale a pena sempre você interagir com a gente, hein? Então não esqueça de mandar um e-mail em pauta@cançãonova.com para que você, além do tema de hoje, não é, você também possa comentá-lo, quem sabe também sugerir algum outro tema que você queira ver debatido aqui também, tá ok? Então vale muito a pena você mandar um e-mail para a gente em pauta@cançãonova.com. Daqui a pouquinho, claro, eu vou falar para você também as outras formas que a gente tem de se interagir, né? Vamos nos interagindo e fazendo o programa acontecer. No começo aqui da nossa conversa, professor, acho que é muito oportuno, especialmente para os amigos que nos acompanham, fazer um rápido retrospecto histórico que levou, por um lado, à queda da monarquia e por que a queda da monarquia para a instauração, finalmente, da república no nosso país e para hoje termos essa democracia, jovem democracia, não é? Que estamos contemplando ainda com certos atropelos, etc., mas, como a gente sabe, faz parte do processo de maturidade. Então, um rápido retrospecto para a gente, por favor. Bem, essa questão é extremamente importante, né? Porque se a nossa
democracia republicana é jovem, ela está em construção, é importante refletir sobre as heranças da sua fundação. Né? É importante lembrar que a proclamação da República foi um ato muito traumático na história, e o regime republicano que se instaurou lá em 1889, ele levou pelo menos 10 anos, uma década toda, para se consolidar, uma época de bastante convulsões, inclusive militares. E uma vez que o regime se consolidou, é claro que ele se tornou vitorioso, ele se instalou, ele é o nosso regime natural, mas se criou uma visão de que ele era necessário. E isso está sendo muito questionado, né, há décadas já, né, no sentido de dizer assim, mas por que o Império, né, ruiu? E aí, então, foram elaboradas versões para dizer que o Império tinha problemas. Então, se criaram lá as grandes versões que circulam nos nossos livros didáticos até hoje, né, a questão religiosa, a questão militar, a questão da abolição, né, para dizer que o Império estava numa crise terrível, insolúvel, né? E que o novo regime se colocava como uma sucessão coerente e necessária. E nós vemos hoje que isso tudo faz parte de um processo histórico muito complexo e que precisa ser avaliado com muito cuidado, muita cautela. E nós vamos ver isso com calma já aqui no programa. Mas, o Frei Antônio Moser, aqui vale lembrar também os amigos que nos acompanham. Frei Moser, para você que quantas vezes já ouviu falar, né? Sou de Petrópolis, lá da paróquia Santa Clara. Um grande abraço a todos os que nos acompanham, especialmente aí da cidade imperial, isso mesmo. Petrópolis, uma cidade imperial, ali morou Dom Pedro II, boa parte da sua família. E aí nós temos ainda alguns descendentes por lá, da família real. O senhor que vem, portanto, desta cidade tão importante, especialmente num passado remoto, Frei Moser, que heranças positivas ou que elementos chamaria a atenção do senhor que já está ali há tanto tempo na linha do que o professor acaba de conversar com a gente? Em primeiro lugar, ontem a gente estava, assim, tendo uma conversa com uma especialista em criação de borboletas, e que está construindo um jardim na frente do Terra Santa, que você conhece o Terra Santa, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ela deu uma entrevista para uma televisão local e diz, olha, eu me orgulho de ser petropolitana, eu conheço o mundo inteiro, mas é aqui que eu me sinto em casa. Muito bem. Eu diria, Petrópolis tem um ar de acolhimento e, inclusive, monumentos que se refere à nossa história. A gente sabe que lá não era a residência imperial, era antes a casa de verão. Claro. Inclusive o nosso museu, que aliás muito bem cuidado, muito bem cuidado, não há dúvida nenhuma, é um orgulho para a cidade. Mas além disso, teria o Palácio Presidencial, mas a gente nem sabe quem foi o último presidente que passou por lá, né? E depois também o Palácio do Governador, mas também a gente não sabe porque o Rio passou bons tempos sem ter governo, né? Enfim, eu diria, está lá. E nós, então, temos monumentos, mas, sobretudo, certas avenidas, por exemplo, a Avenida Köhler, cheia de casarões da época, né, da monarquia. E, claro, nós não podemos esquecer que o túmulo de Dom Pedro, de sua esposa, está lá na Catedral de Petrópolis, aliás, uma catedral linda, magnífica, né? Não há dúvida nenhuma. Enfim, nós temos todo um contexto geográfico que é muito bonito. Isso é para quem não sobe os morros, porque subir o morro, aí você tem outra realidade. E o nosso bispo, Dom Gregório, ele muito esperto, foi visitar toda a Baixada Fluminense, que a gente imagina que é o fim do mundo, né? E ele chegou numa reunião do clero e falou, olha, a Baixada é menos pobre do que Petrópolis, ou seja, você tem muita pobreza circunstante. Mas, de qualquer forma, aquele rastro de império está lá. Inclusive, vários elementos, sim, da família imperial. Por exemplo, o Francisco é uma pessoa, como o Papa Francisco, simples. Ele anda de calça ali, tanto faz, trabalha como qualquer mortal, não fica aí se achando tal. Em outras palavras, a gente trata com muito respeito esse período da monarquia. E há um certo grupo que tem saudades, não é? Historicamente falando, saudades que acha. É exatamente o professor Geraldo, botou o dedo na ferida, se armou uma versão de que o império estava incrível, né?
O que é isso? Dom Pedro II era muito mais sábio do que muitos governantes nossos que vieram depois. Não é? Era um intelectual, um homem de ciências. Foi ao Egito para estudar, não é? O Império Egípcio e assim por diante. Conhecia a França, conhecia tudo, traduzindo. Era um intelectual e uma pessoa de visão. E era uma monarquia constitucional. Não é? Monarquia constitucional, e que, na realidade, não funcionava tão mal. E de tal forma que a República, de alguma maneira, foi uma surpresa. De repente, não vou dizer que não tivesse nada, sempre tem alguns fatos, não é? Mas nós, ao longo da nossa história, teríamos muitos outros motivos para derrubar um governo, não é? E a gente não faz. E aí que está, professor, por favor, porque aqui até é importante a gente, no começo, aqui, ainda num caráter introdutório, levantar um pouco essa lebre aí, porque o que, para além dos livros de história, de fato, se esconde ali por trás das cortinas dessa mudança de regime? O regime, como foi dito, tido aí no escrito dos livros, realmente estava em crise, era necessária mudança? Por que aqui nós mudamos e outros países, por exemplo, se modernizou o regime, mas não a mudança, como, por exemplo, a gente repara um exemplo clássico, a Inglaterra, na verdade, e está aí, país de primeiro mundo, desenvolvido e sobrevivendo à crise e assim por diante. O que estaria por trás que a gente poderia partilhar aqui até certo ponto, por favor? Bem, a partir de 1870, existe um contexto novo que tem muito a ver com o fim da Guerra do Paraguai, no qual o Brasil se saiu militarmente vitorioso, e isso tornou o Exército uma instituição que teve um protagonismo político importante, e isso está presente em toda a nossa República, né? Sim. Porque na Guerra do Paraguai ele adquiriu um espírito de corpo inaudito. Ele retornou dessas campanhas bastante impressionado, né, com as relações que se travaram lá com os outros países, e parece que ele voltou bastante resoluto como uma força abolicionista e uma força republicana. E isso foi um fator importante. Dos atores que participaram da proclamação da República, na verdade, nós temos grupos muito heterogêneos, né? Então, assim, o Exército como uma corporação importante. De outro lado, nós temos os cafeicultores de São Paulo, que ganharam uma enorme importância durante o século XIX e que tomaram a frente de processos sociais importantes, como de patrocinar a imigração em massa, né, e de começar a substituição da mão de obra cativa durante o século XIX. E esse grupo era um grupo, por exemplo, que ainda usava a mão de obra escrava em alguns setores. Então, ele se calou a respeito da abolição. Então, ele era favorável a mudanças institucionais, mas se calava com relação à abolição da escravidão. E, ao lado disso, havia grupos populares que tomavam, né, um modelo de revolução, da Revolução Francesa como um modelo de república, né? Então, um modelo mais popular, em que as massas tomam as ruas e são representadas de uma forma mais intensa. Desses três grupos, né, o grupo mais radical, o grupo mais popular foi o derrotado, e o que se instala é uma aliança entre esses grupos, o grupo militar e o grupo dos cafeicultores, capitaneados por São Paulo principalmente. E esses grupos, então, vão formar lá, né, o núcleo institucional dos primeiros governos republicanos. Só que, logo em seguida, vai causar um enorme desencanto nas fileiras mesmo dos seus militantes. Sim, Frei Moço, você dizendo? Não, aqui a gente está em debate, né? E quando o senhor falou voltaram vitoriosos da Guerra do Paraguai, eu digo, não tão vitoriosos assim quanto o pequeno Paraguai, inclusive a retirada de Laguna, foi uma vergonha, né? Essa que é a verdade. Mas tinha que recobrar o brio, porque afinal acabamos vencendo, né, com 3 países contra o coitado do Paraguai. Mas isso é uma observação. A segunda que eu gostei muito, o senhor acenou, né, para o influxo dos intelectuais franceses e da Revolução Francesa. O nosso modelo atual, salvo o melhor juízo,
O nosso modelo não é o modelo norte-americano, onde você tem uma federação mesmo, Perfeito. Estado a Estado, de Santa Catarina, Rio Grande é Rio Grande, e assim por diante. Né? Não, o nosso modelo é o francês. Tudo vem de Paris. E quando eu estudei na França, estudei em Lyon, né? Não, até para construir um banheiro numa praça, a autorização e a verba vinha de Paris. Nós estamos indo mais ou menos no mesmo caminho, né? Uma certa centralização. E a minha pergunta que sempre me faço, por que não descentralizar mais e também a municipalização, ou seja, para melhor controle e melhor aproveitamento? Claro que tem vínculos constitucionais, assim por diante. Não vou dizer que os Estados Unidos sejam um modelo, coisa que vale, e a França não tenha nada de bom. Não é nesse sentido. Mas eu digo, nós copiamos o modelo talvez menos significativo. E, inclusive, isso foi piorando. Quando eu era criança, eu estudei no Paraná, aqui no Brasil. Paraná, e perto, na cidade de Rio Negro, era atravessar a ponte e estava em Mafra. Não, tinha que mostrar um documento, porque passava para outro estado, a mercadoria e assim por diante. Hoje, quer dizer, tudo é centralizado. Uma certa centralização tem que ter, evidentemente, correto, como numa empresa, mas, por outro lado, não exagerada. Tá certo. Olha, nós vamos dar a nossa primeira paradinha aqui no programa. Estamos fazendo esse retrospecto histórico para tudo conversarmos em relação ao nosso presente, ao sistema atual e para onde queremos ir, não é? Por isso esse itinerário histórico aqui, a gente vai continuar isso no segundo bloco e tem muita coisa ainda para a gente conversar. Então, não saia daí, porque o programa Em Pauta volta já já.